Bom dia, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nesta manhã de segunda-feira e que assim Ele venha abençoar o seu dia grandemente nesta manhã. Quero meditar com vocês um pouquinho na preciosa palavra de Deus, que agora nos dias de Escritura que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nessa oportunidade que Ele nos concede, eu quero falar um pouquinho sobre a respeito de um momento tão precioso na vida de Jesus, que ele, juntamente com seus discípulos, fez algo tão precioso para nós, até os dias de hoje. E ele deixou como uma instituição para nós podermos estar fazendo. Cada igreja, cada ministério tem os seus costumes de fazer, que é a celebração da Santa Ceia. Que nem nós temos aí o costume de todos os meses nós realizarmos a Santa Ceia do Senhor. E eu quero meditar com vocês neste texto, a qual nos diz, a preciosa palavra de Deus nos diz desta maneira. Está em Lucas, Evangelho de Lucas 22, o verso 7, a qual nos diz assim: chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Veja aí o momento em que Jesus agora se reúne com os seus discípulos para realizar um momento tão precioso. Por quê? Porque estava chegando o momento em que haveria dele se entregar para ser morto, para concluir o que ele veio fazer aqui na terra em favor de cada um de nós. Observamos então que aí Jesus, uns versículos mais adiante, ele diz assim: e disse-lhe, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça. Jesus agora estava ali, juntamente com seus discípulos, sentado à mesa e pronto para partir o pão e para trazer a simbologia da Santa Ceia, expressando que aquela seria a primeira ceia, a qual o pão representava o corpo de Cristo e o seu sangue que seria derramado lá na cruz. E aquele vinho que ali estava naquele momento representava o seu sangue. Foi um momento tão precioso na vida dos discípulos, quando eles tiveram essa oportunidade de poder estar naquela reunião com Jesus. E nós vamos ter essa oportunidade agora no próximo sábado, em participarmos do corpo e do sangue do Senhor Jesus, simbolicamente em nossas vidas. Observamos que Jesus, ele foi até o Getsemane, aonde ele ali convidou Pedro e os dois irmãos para irem com ele um pouquinho mais adiante, para ali juntos ele orar. E a Bíblia nos diz que eles foram ali fazer aquela oração junto com Jesus, Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. O momento era difícil. Por que o momento era difícil? Porque na realidade Jesus, ele era homem naquele momento. Ele era homem naquele momento, e como homem a situação era difícil. Por quê?
porque a luta, né, a vontade humana era de rejeitar a cruz, mas a vontade de Deus tinha que ser cumprida, e Jesus foi até o fim. Jesus foi até o Calvário. Jesus suportou. A Bíblia nos diz que ele ali, o seu suor tornaram-se em grandes gotas de sangue, porque o momento era difícil. Imagina a agonia que Jesus estava passando, sabendo que ele iria ter que ser crucificado como homem. A agonia que ele estava passando. Ele iria ser crucificado por causa de alguém como eu, por causa de alguém como você, que cometemos pecados, e somente o sangue dele poderia nos redimir dos nossos pecados. E ele enfrentou a morte, oh glória! E ele enfrentou a morte. E a Bíblia nos diz que ali, enquanto eles estavam ali no jardim, chegaram os soldados e o prenderam e o levaram para ser julgado. Durante a madrugada, Jesus foi julgado. E ele sabia que ele iria para a morte, porque ele se entregou. Ele se entregou por causa de mim e por causa de você. As Escrituras nos diz sobre este momento tão precioso da Santa Ceia, a qual nós podemos participarmos e lembrarmos que foi o momento em que Jesus se entregou por nós. Foi o momento em que ele rejeitou tudo daqui neste mundo para me resgatar do pecado, para te resgatar do pecado. Vamos então dar o maior valor ao sacrifício de Cristo lá no Calvário. Vamos então dar o maior valor àquilo que ele fez por nós, porque se não fosse ele, nós não teríamos essa oportunidade de hoje de poder o adorá-lo. Nós não teríamos essa oportunidade de poder dizer: eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu não poderia ter essa oportunidade de dizer: eu vou morar no céu quando eu partir desta terra, porque precisava do sangue de Jesus ser derramado, precisava do sangue de Jesus ser vertido ali naquela cruz para resgatar a mim e a você do pecado. E assim ele fez, e ele cumpriu aquilo que ele veio fazer aqui na terra. E ele nos diz que aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, este também não tem parte comigo. Veja bem essa palavra. Se você não está participando do corpo e do sangue de Jesus, simbolicamente aqui, entenda isso, simbolicamente, precisamos tomar uma atitude em nossas vidas, precisamos mudar algo, talvez esteja errado em nossas vidas, porque nós temos que fazer parte deste corpo, nós temos que fazer parte deste corpo que a qual foi crucificado ali na cruz do Calvário para a nossa salvação. E que assim Deus possa durante o dia falar mais forte ao vosso coração: ei, participa da Santa Ceia do Senhor. Se existe alguma coisa errada na sua vida, se conserte com o Senhor, se conserte com Ele e volta para Ele. Se dispõe aos pés dEle e diga: Senhor, eu quero fazer parte
da Santa Ceia. Eu quero, Senhor, participar do teu corpo. Eu quero, Senhor, participar do teu sangue. Senhor, eu quero ter parte contigo, Senhor. Eu quero ir morar no céu um dia. E que Deus assim vos abençoe neste dia. E que Deus assim lhe dê graça para você poder enfrentar todas as coisas desta terra. Enfrentar todos os problemas e se entregar aos pés do Senhor. Que assim Ele vos abençoe no santo e adorado nome dEle.